comentar uma coisa, eu não sei. O que é essa? Vamos lá. Eu estou aqui Tá desligado. com Roxiane desligado. Rocha. Roxiane Rocha, vou ter que perguntar o motivo, viu? Roxiane Rocha. Ela é psicóloga clínica, diretora de planejamento e gestão do SUAS, lá da nossa cidade vizinha, né? Feira de Santana. E desde já quero mandar um abraço ao prefeito José Ronaldo de Carvalho, que eu acho que é muito importante quando você traz o SUAS, né? O Sistema Único de Assistência à Saúde, de Assistência Social, né? Então, acho que você já tem um trabalho, já tem uma missão muito importante, junto enquanto a política pública do Estado, né? Eu falo Estado, os municípios, etc. Então, que bom que você está aqui com a gente. Ela é vice-presidente do Foro Brasil Mulher e foi candidata a vereadora pelo PL em Feira. Sim. Em Feira também, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, e teve 1.750 votos. 1.770 votos. Quase 1.800. Foi bem votada, uma mulher bem votada. Só trabalhei 30 dias. Exatamente. Então, seja bem-vinda, Roxane. Muito obrigada. Vocês estavam falando aí de religião, né? Sim. De Divaldo Franco. Realmente a obra dele é uma obra que eu penso que todo mundo deveria se espelhar. Como você estava falando antes, as pessoas confundem muito a religiosidade e o cristianismo. Quando você é cristão, independe da religião que você está. Agora, muitas pessoas elas se perdem, eu penso, no meio do caminho, porque elas se tornam fazem com que a religiosidade daquela religião, denominação que ela escolheu, falar mais alto do que o cristianismo, né? Sim. E aí você estava falando dos mormons, né? A gente tem várias dissidências dentro do protestantismo, que é o meio evangélico, e todas essas dissidências ocorreram, por exemplo, os mormons, eles surgiram, se eu não estou enganada, antes dos batistas, né, que tiveram um desentendimento por questões próprias deles lá, de hierarquia, de igreja, o que eles estavam lá planejando no crescimento deles. E aí saiu um grupo e fundaram a Igreja Anglicana. Teve um outro desentendimento que formaram a Igreja Pentecostal. Teve um outro desentendimento, saiu um outro grupo que formaram a Igreja Batista. Depois teve um outro desentendimento e desse desentendimento surgiu a Igreja Adventista. Depois teve um outro desentendimento, um outro grupo que surgiu a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então, assim, é muito complicado porque, percebam, esse pequeno relato histórico do pouquinho que eu já li, por conta de desentendimentos entre seres humanos, se formou uma religião, aí depois se formou outra, aí depois outra, aí depois outra. Por isso que tem tantas religiões, né? Se a gente for ver o histórico aqui no Brasil, quantos líderes religiosos que fundaram igrejas que são gigantescas hoje, que faziam parte de uma outra igreja que era tão gigante quanto a dele, que saiu daquela denominação por conta de um desentendimento com o líder. E aí, não, eu não estou gostando disso, eu não estou gostando da cor da parede que ele agora resolveu fazer. Não estou gostando da liturgia que ele escolheu agora para ser utilizada nos cultos. Vou sair e vou fundar a minha própria igreja. Então, o histórico das religiões, elas são muito fundadas por conta de pequenos desentendimentos que são desnecessários. Porque eu acho que se todo mundo tivesse imbuído no mesmo propósito e estarem unidos em levar a palavra de Deus e seguir a essência do cristianismo, como a gente estava falando aqui de Divaldo Franco, eu acho que não existiriam tantas religiões, né? Então, assim, é como ele estava falando lá no meio muçulmano. Existem várias dissidências, né? Então, a Europa está cheia deles, dos muçulmanos, mas dentro da religião muçulmana existem várias outras dissidências tão radicais quanto os muçulmanos, né? Por exemplo, existem os xiitas, os radicais que são mais, assim, que querem impor de fato aquela religião como era lá na época de Cristo, né? Que não cabe mais no mundo que a gente vive hoje.
Então, assim, a gente tem que procurar exercer, como você estava falando, o cristianismo. De que adianta você estar dentro de uma igreja todo sábado ou todo domingo, e quando você vê alguém passando alguma necessidade, até de comida mesmo, de não ter alimento, um vizinho ou alguém lhe procura pedindo alguma ajuda, você pode ajudar e você não ajuda. De que adianta? É aquela coisa, se você não pratica o que é para ser praticado, não vale de nada o que você está fazendo. Então, por que está se relembrando tanto aqui de Divaldo Franco? Porque ele teve uma obra que ele exercitou de fato o cristianismo e ele era espírita. Então, eu penso que quando Jesus voltar, eu acredito na volta de Jesus. Eu não imagino Jesus vindo buscar uma religião. Ele vem buscar pessoas. Ele vai ressuscitar pessoas para levar para ele, que fizeram o que ele pediu que fosse feito. Então, imagine uma pessoa como o Divaldo Franco, que foi espírita, ajudou tanta gente, foi tão caridoso. Eu não acredito que Jesus não vai levar uma pessoa dessa para o céu. Eu não acredito. Então, a gente tem que parar com essa questão de colocar os dogmas, né? A sua percepção da religião e deixar de ver o que tem a essência das pessoas. Eu já vi tanta gente que não vai para religião nenhuma, mas ajuda tantas pessoas sem nem divulgar. E já vi muitos religiosos fazer questão de dizer: eu dei tantas cestas básicas, eu fiz tanto isso. Para que essa divulgação? A própria Bíblia, ela é clara quando ela diz o seguinte: que a sua mão direita não veja o que a sua esquerda está fazendo. E isso é verdade, né? Aquela coisa de você ajudar alguém, eu acho que tem que, você ter dentro de você a sensação de dever cumprido. Eu fiz o que era para ter sido feito. Se Jesus estivesse no meu lugar, alguém viesse pedir ajuda, eu iria fazer. E penso até mais, eu acho que a nossa missão aqui na Terra é, às vezes, a gente ajudar mais até do que o que a gente pode, você ir além, você fazer um esforço do que, poxa, eu não estou podendo, mas eu vou ver o que é que eu consigo mover aqui, o que é que eu posso fazer para ajudar, né? E Deus mostra os caminhos, é só a gente estar lá pronto, de coração aberto, para fazer o que tem que ser feito. E fazer o bem vale a pena. Sempre vão aparecer pessoas na nossa vida que a gente vai ter que... Essas pessoas vão aparecer para a gente ajudar. Elas aparecem. Elas vêm para o nosso caminho. A gente, às vezes, está em um supermercado, em uma farmácia, aparece alguém precisando de uma ajuda. Ajude. Se essa pessoa cruzou o seu caminho, é você que Deus determinou para ajudar alguém. Vale a pena fazer o bem, é um bumerangue você fazer o bem. Você joga o bumerangue, ele vai voltar para você. Se você joga com coisas ruins você vai colher. Se você joga o bumerangue de bem, ele volta com bem para você. A lei da semeadura, ela não faz acepção de pessoas. Então ajude. Não faz mal ajudar ninguém. Não tem satisfação maior. Os ouvintes aqui da rádio Educadora FM, que estiverem escutando, vocês aqui nos estúdios, não sei se vocês já tiveram essa sensação de que você ajudou alguém e você se sentiu preenchido, você se sentiu como algo que não tem dinheiro que pague a sensação de ajudar alguém. É como você, não sei se já aconteceu com vocês, de você comprar algo e você colocar aquela roupa ou aquele sapato, guarda lá no seu armário e você nunca usa aquilo ali. E aí um dia, do nada, aparece alguém que está precisando do sapato. E aí você escuta uma voz, lembrando a você, aquele sapato que você comprou e não usou, que está lá dentro do armário. Já aconteceu isso com vocês? Já. Tirando ali a gente fica assim sem entender, mas eu comprei, nunca usei. Como é que eu vou pegar uma coisa que eu comprei e às vezes foi caro? Não pense. Porque aquilo ali que você comprou naquele momento iria aparecer uma situação no futuro, porque o nosso Deus é onipresente, é onisciente, e ele está presente em todos os aspectos, tudo quanto é tempo, passado, presente e futuro. Ele sabia que alguém ia cruzar o seu caminho e ia precisar daquele item que você comprou naquele momento,
porque era aquele momento que você tinha recursos para comprar e estaria lá guardadinho na sua casa para você dar para alguém que estava precisando. Não pense, doe. Eu faço isso, isso é ótimo. É a melhor coisa que tem. Eu mesmo não gosto mais de acúmulos na minha casa. É. Tudo que está em excesso, tudo que está estagnado, Tem alguém precisando. eu boto para frente. Pois é, se você tiver alguma pergunta,